Um dos grandes méritos que eu vi ontem do Glauber ao longo de toda a transmissão foi o fato de que em algum determinado momento a esquerda começou a não mendigar voto, mas começou a baixar um pouco a guarda na intensidade do discurso e começou a mostrar melancolia, começou a mostrar tristeza. O próprio Lindbergh Farias começou a pegar o microfone e dizer: nós estamos em frangalhos, não, é muito injusto o que estão fazendo com o Glauber. O Glauber não baixou nunca o tom dele, ele não negociou o pedido de desculpas, ele não reconheceu coisas que ele não tinha que reconhecer e nem ficou fazendo coisas do tipo: tenham pena de mim, tenham compaixão por mim, me deem essa chance. Ele não fez isso. A gente viu em vários momentos a esquerda se dividiu em posturas, num primeiro momento de forma muito aguerrida, num segundo momento tentando negociar e num terceiro momento quase que beirando um desespero para salvar o mandato do Glauber. E ele não. Ele se manteve duro, firme, muito convicto do que ele estava fazendo e batendo, inclusive, na mesa e dizendo: não vou pedir desculpa para ninguém, as coisas não acontecem assim, eu não estou errado naquilo que eu fiz. Então, acho que ele mostra uma capacidade de enfrentamento muito grande contra gente ali da pior espécie possível. Pessoas que estavam ali apenas para fazer algum tipo de negociata, pessoas que estavam ali mentindo. Tanto é que com a falta de baixar a guarda por parte do Glauber, acabou fazendo com que a direita brigasse entre ela em alguns momentos. Eles tiveram alguns episódios ali de bateção de boca vexatórios, como o Sóstenes Cavalcante com o Bibo Nunes, por exemplo, o Sóstenes destituindo o Bibo Nunes como vice-líder, e batendo boca dele em riste um com o outro, porque eles viram que iam perder. E aí tiveram que voltar atrás e aceitar a cassação por 6 meses. A vitória é de todos, mas principalmente do Glauber não ter baixado a cabeça. E quanto a isso, uma coisa que precisa ser destacada, precisa ser dita, Kiko, a gente viu algumas pessoas, depois do depoimento da Sâmia Bonfim, a Sâmia que fez um depoimento muito emocionante, ela disse que não queria falar, porque senão inevitavelmente ela ia... Não, o corte dela ainda não achei, procurei por tudo que é lugar aqui, eu vou ter que baixar dentro da própria live. Mas ela fala e ela chora. Ela chora porque, evidentemente, ela fala da perda do irmão, ela fala da perda da sogra, né, da perda de todo mundo. E aí a gente encontra um Kim Kataguiri chamando isso de lágrima de crocodilo. Olha, esse é um dos motivos que eu não posso ser político, porque se eu me emociono falando da perda da minha mãe e um cara sobe na tribuna para dizer que isso é lágrima de crocodilo, eu vou lá e arrebento esse cara a pau dentro, e aí eu jogo meu mandato embora mesmo. É a falta total de escrúpulos desse MBL. Total. Chamar de lágrima de crocodilo uma mulher que está falando da perda do irmão que foi assassinado num quiosque na Barra da Tijuca. Então, vai chamar isso de lágrimas de crocodilo? E não foi só o Kim, como foi o Paulo Bilinski, como foi o Gilvan da Federal, e como foram outros tantos tentando fazer chacota em cima de uma emoção muito forte deste casal, e nesse caso, sobretudo, da Sâmia Bonfim. Então, foi uma noite muito diferente entre o momento do Glauber e o momento da Carla Zambelli, mas eu, diferentemente de alguns amigos que eu respeito as opiniões, eu considerei uma grande vitória. O Tarcísio Mota ontem entrou na live e considerou uma vitória, embora tenha registrado achar injusto a suspensão por 6 meses, mas que foi uma vitória diante do que se desenhava no quadro. Eu também reconheço uma vitória, não vejo derrota nenhuma nessa suspensão, porque o que eles queriam era chutar o Glauber, e a principal motivação deles para caçar o Glauber nem era a cassação do mandato em si, era a perda dos direitos políticos por 8 anos. Era isso que eles queriam fazer, apagar o Glauber na vida pública. Não conseguiram, Kiko. Boa. Deixa eu colocar aqui a Sâmia. Em menos de um ano, a nossa família passou por 2 processos de luto que foram muito difíceis. Um sobre meu irmão e outro sobre a minha sogra. Eu fui testemunha e estive com o Glauber nesse tempo todo. E ele também esteve comigo, me dando força nos momentos mais difíceis. E momentos assim, quando a gente está sobre uma pressão extrema e quando há um provocador pago
indo atrás de você todos os dias, para te infernizar, provocar a sua mãe, que está no leito de morte, presidente, quem aqui faria diferente? A gente tinha acabado de passar pela maior tragédia das nossas vidas. A mãe dele, com Alzheimer desde antes da pandemia, veio a falecer 15 dias depois. Quem aqui faria diferente? E aqui eu não estou perguntando quem gosta do Glauber, quem não gosta. O trocador pago, que vai 7 vezes atrás de você. Aqui todo mundo tem adversário político, certo? Imagine se um adversário político seu contrata alguém para ir atrás de você no momento em que você está mais fragilizado. Vocês não acham que aprovar a cassação do Glauber vai estimular novos provocadores profissionais a fazerem isso? E não só contra o pessoal, contra qualquer uma das bancadas que estão aqui presentes. É por isso que eu faço esse apelo. Geralmente eu sou a durona, a forte, a combativa, a que vai para a tribuna, mas hoje eu não consigo não chorar, porque é uma situação humana extremamente difícil. E quem me conhece sabe, eu falei com a Fernanda, eu não gostaria de fazer essa fala, porque eu sabia que eu ia chorar, e definitivamente eu não gosto de chorar em público. Porque eu sei também que tem gente que infelizmente pode distorcer e instrumentalizar essa fala. Mas estou aqui, de peito aberto, pedindo honestamente bom senso. O que vai virar esse parlamento? É uma caça às bruxas, porque não gosto da posição do Glauber? O que vai virar esse parlamento? Qual é o recado que a gente está dando para a sociedade? Esse é o meu apelo. Acho que todo mundo aqui tem no íntimo que não é razoável uma cassação por ter reagido a um provocador. E eu espero, sinceramente, que as pessoas que estão refletindo sobre isso votem conforme a sua consciência. E não porque para fora um ou outro não gosta do Glauber ou do pessoal, honestamente. A gente está julgando o caso, o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso. Uma pressão extrema diante de uma situação muito dramática. Obrigada. Sensacional. Sensacional. Eu queria achar, mas depois eu vou ter que buscar para live, eu acho mais tarde, eu queria buscar o pessoal chamando isso de lágrimas de crocodilo. É isso que eu queria achar, e acho que eles poderiam fazer uma edição. Esse cara é um nojento, assim, é um doente mental, escroto, num nível que não é diferente, embora eles tentem parecer, dos bolsonaristas mais, assim, folclóricos, né, tipo esse Paulo Bilinski. O Kim Kataguiri resolveu empreender uma vingança contra o Glauber Braga. E é uma coisa pessoal. Ele armou a arapuca para o Glauber, e aí ele viu que a coisa não deu certo, né? E está aí tentando agora se justificar, ataca dessa maneira a mulher do cara, que perdeu um irmão daquela maneira, assassinado, né? Eles não têm, assim, decência, humanidade, é uma turma barra pesada mesmo. E eu vi ele falando do Glauber também. Primeiro, errou tudo, né? Ele achou que ia levar melhor, achou que ia tirar esse cara, achou que ia dar uma lição, que o Glauber ia ser um exemplo, e quebrou a cara, porque foi exposto, de novo, naquele vídeo que mostra 2 deputados confabulando no escurinho lá do Congresso sobre o absurdo que era caçar o Glauber Braga a partir de uma provocação. Repito, a reação do Glauber não poderia ter sido aquela, né? Chegou a mãe, isso aqui, mas deputado é isso, sei lá, né? De alguma maneira o cara tem que abstrair, sair andando, depois, sei lá, desconta num saco de areia no box. Mas não pode se fazer daquele jeito. De qualquer maneira, não tem, assim, a idade necessária para uma medida extrema como essa da cassação. Compara com o caso de um traidor da pátria, compara com outro que fugiu do Brasil, compara com a outra que invadiu o sistema do STJ, sem contar, claro, a perseguição armada a um homem. Quer dizer, não dá para você dizer que o chute na bunda é a mesma coisa que isso. Mas o Kataguiri fracassou, a extrema-direita fracassou. E o recado para nós é que se a gente resistir e for firme nos nossos propósitos de uma maneira também desabrida, né, colocando em risco, inclusive, repito, a integridade física, isso aí vale a pena. Vale a pena. Esse recado que o Glauber deu para política e para a esquerda de maneira geral. Uma coisa linda, assim.
Olha o Kataguiri. Com o teatro promovido pelo deputado Glauber Braga, que hoje vai ser cassado e vai perder o seu mandato, porque deve perder. Que é um sujeito nessa casa que no Conselho de Ética, veja, vários deputados da base do governo chegam para mim e falam, não, é uma punição muito pesada, vamos negociar 3 meses, vamos negociar 6 meses. O deputado Glauber Braga chega no Conselho de Ética, primeiro, em vez de se defender dos fatos, tenta transformar o Conselho de Ética num circo. Sabe quem ele chama como testemunha de defesa? Felipe Neto. Felipe Neto não estava aqui na Câmara vendo nada. Ele chamou só para esculhambar e utilizar isso como palanque político. Ele transformou todo o seu processo de cassação num palanque político. E eu repito... Ué, ele é político? O que deveria fazer? O que deveria fazer com o processo de cassação dele? Você entendeu essa? Não é? Ele pegou aquilo lá e transformou, assim, numa plataforma de defesa política dele. Se o processo é político, Para os senhores que ainda estão em dúvida, e eu conversei com alguns que ainda estão em dúvida, os senhores acham que é correto, que é legal, que é constitucional, que é compatível com o decoro parlamentar eu expulsar alguém a pontapés da Câmara dos Deputados? E a mentira de que ele teria sido provocado com o nome da mãe. Vejam as imagens que estão no processo do Conselho de Ética. O Glauber vai para cima do sujeito e provoca, e expulsa ele da Câmara dos Deputados. Não acreditem em mim, vejam as imagens da Câmara dos Deputados. Então, primeiro, a defesa baseada numa mentira, feita para aumentar a votação de ele, cassado, sem direito político. Quem quer que vai ser o candidato dele, ele já está fazendo a sua plataforma. Chega no Conselho de Ética, acusa o Conselho inteiro de ser nazista por cassar o seu mandato. Ele é o santo, ele é o imaculado, ele é o da conduta ilibada. E todos que discordam dele são nazistas porque ele é incapaz de debater qualquer coisa no mérito. Ele é só ataque, é só ofensa, é só agressão. Nesse mesmo dia, não só expulsou um sujeito a pontapé, ainda veio pra cima de mim, tentar me bater e foi segurado pela Polícia Legislativa. Tudo gravado. Ninguém precisa acreditar em mim. Então, mais uma vez, repito, todos os parlamentares que votam para salvar o Glauber Braga estão legalizando amanhã eu dar um pontapé no traseiro dos senhores. Porque se os senhores acham que isso é uma atitude compatível com o parlamentar, então amanhã, olha, eu tô agindo como os senhores defendem, tô dando um pontapé na sua bunda porque eu discordo de você. Eu tô te acusando de ser genocida, de promover o massacre de um povo, porque eu discordo da sua visão econômica. Eu tô te acusando de receber propina, porque eu discordo da sua visão ideológica. Eu tenho várias discordâncias muito respeitosas e muito ideológicas com os vários parlamentares que pensam diferente de mim, mas eu sei que são honestos, eu sei que defendem as suas convicções. Nunca parti para cima de nenhum deles com agressão. Nunca faltei com respeito de nenhum deles. Sou duro, sou incisivo, mas no campo das ideias. Diferente desse sujeito que está acostumado a fazer um jogo baixo. Ouvi isso de um cara do MBL, que tem como um dos líderes, o Arthur Mamãe Falei, que foi fazer turismo sexual na Ucrânia, fingindo que estava numa missão humanitária, que é o zero e vezeiro desse tipo de tática aí, vai lá, provoca, agride e sai correndo para trás da polícia. Eles levaram isso para o Congresso Nacional. Aí mandam lá um militante do MBL provocar o Glauber Braga usando a questão da mãe, o Glauber perde a cabeça, aí no final eles têm a cassação do Glauber Braga, e o cara está dizendo que ele faz um jogo político correto, da próxima vez vai ser vocês, não sei o quê. Olha, esses caras são, assim, barra pesada. É uma turma, nós mostramos aqui, engraçado que passou abaixo do radar da imprensa brasileira, ninguém deu nada, só o DCM fez as matérias corretas, eu fiquei meio impressionado, porque eles trouxeram no tal do Festival do MBL, que foi um sucesso de público, aliás, jovens, homens, brancos, boa parte red pills, boa parte nazistificados mesmo, por essa gente aí. Mais de 3 mil em galpões na zona norte de São Paulo, e que foram ouvir também uma estrela de um movimento chamado Dark Enlightenment americano, o iluminismo sombrio, um cara que defende abertamente o fim da democracia, defende a volta da monarquia, e que, aliás, elogiou quando o Anders Breivik matou, aqui norueguês, estudantes que estavam numa ilha, numa convenção da juventude socialista. Ele foi lá, abriu fogo contra os caras. Ele falou que
matou foi pouco. Enfim, esse era o homem que estava palestrando no encontro com a presença do Kim Kataguiri. Esses caras aí são perigosíssimos. O líder deles, que é o Renan, um sujeito mais sujo do que pau de galinheiro, uma quantidade enorme de processos trabalhistas na empresa dele, do pai em Vinhedo, com uma acusação de estupro também, que nós demos aqui um furo, e que a mulher retirou depois, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas aí, né? Ou a ameaça ou dinheiro, mas enfim, não era mais estupro do tal do Renan, que estava com a turma Mamãe Falei lá na Ucrânia, no Tour de Blonde das meninas. Essa turma que esse cara representa o Kim Kataguiri, e que ele está falando aí em nome de uma moralidade, acusando o Glauber de um monte de coisas que no final das contas ele mesmo, o Kataguiri. O Glauber, com a vitória dele, ele conseguiu representar muito mais do que a sobrevivência do mandato dele, mas para nós também, aqui da esquerda, vale a pena lutar pelas coisas certas mesmo, né? Não é para ter emenda, não é para naturalizar a corrupção, nem tudo é acordo debaixo dos panos. Tem uma firmeza de caráter, sim para transformar a perseguição em plataforma política, para denunciar esses caras aí, né? Esse homem queria a cabeça do Glauber, queria a cabeça dele, é isso que ele queria, não conseguiu. Qual que é a diferença dele para o Kim Kataguiri? Nenhuma. Não sei se você viu o Kim Kataguiri também, estava lá, olha aqui, ó. Um ponto eu aprendi com pessoas que levantam um símbolo que, se pudessem, estavam colocando a oposição em campos de concentração e nos fuzilando. Seus heróis e inspiradores matam pessoas, perseguem divergentes ideológicos. Vocês queriam me caçar e colocar presos por post na internet. Vocês jamais teriam a clemência que estão requisitando se fosse com qualquer um de nós aqui. E aí que está o devido ponto aqui. Quando você não combate, você é vencido. Contra a esquerda, escutem os senhores, você não pode fazer como o Churchill disse. Um apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo, esperando ser o último a ser engolido. Eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fariam se fosse eu ou qualquer um de nós. Por isso, hoje, pela mentira, pela falta de clemência que vocês não têm, de nós não terão nenhum tipo de misericórdia. Cara, isso aqui, sei lá, você ouviria tranquilamente da Alemanha nazista, né? Uhum. Não terão misericórdia. O que é? Você vai dar um tiro na cabeça do cara? Se pudesse, daria. Se pudesse, daria. Olha, que coisa, velho. Diga lá. Que coisa, vamos lá, 9h08, vamos para os nossos superchats. Quero continuar pedindo aí que continue contribuindo conosco. Obrigado ao Paulo que mandou aqui a sua contribuição, a Rosa Lima disse Glauber fica, muito obrigado. A Mauri Silva, deputados fundaram a bancada presidiária, lixo. Aqui Bartolomoura, eles não estão ligando para a Zamba, salvam Bilinski, o príncipe das trevas, Luiz Orleans e etc. A Cláudia Elizabeth mandando aqui também a contribuição para a gente, Ricardo em prosa contribuindo, Silva, quem não tem coragem de votar contra o povo na presença do povo é o quê? Covarde, canalhas, canalhas, canalhas. Fábio Lima também contribuindo conosco. Não podemos esquecer que o Legislativo rouba parte do orçamento executivo que seria para políticas públicas vencedoras nas eleições e agora não cumpre decisão do Supremo. O Salvador, aqui, o Salvador era o nome do meu avô. Salvador mandando... meu avô era Salvador Viário. A luta gurizada, obrigado pela contribuição. Maria Tereza Seco contribuindo aqui conosco também, a Rosa Maria também mandou, Neide Ponzoni dos Santos sempre aqui presente conosco, Cazu mandando a sua contribuição, Maria do Carmo também contribuindo conosco aqui nesta manhã, Geisa Abreu mandou, Kim ficou descontrolado, o Kim é um descontrolado e é
isso tudo que o Kiko falou e mais um pouco. E a Cazu disse, esse arrombado defendeu a existência de partido nazista, exatamente, nunca vamos esquecer naquele episódio do Flow que levou, inclusive, à saída do Monark. 9h10, é isso que nós temos de contribuição até agora, muito, muito abaixo, gente, do que a gente precisa. Então agora, antes da gente seguirem com a pauta, eu queria pedir para vocês encarecidamente, com 9h10, que fizesse uma chuva agora de pingos, faltam 50 minutos para a gente acabar essa primeira parte e a gente precisa muito aí, gente, dessa contribuição para vocês, pelo trabalho que o Diário do Centro do Mundo vem realizando. Ontem a gente ficou 7 horas no ar, inclusive numa live incrível. Eu quero pedir, agradecer a todos que estiveram presentes, mas a gente precisa, inclusive, Kiko, de superchat para eu comprar, eu acho que hipoglós, porque eu tô assado aqui, pulando para um lado, pulando para o outro, por 7 horas sentado na cadeira, a coisa acaba ficando complicada, meu caro Kiko Nogueira. Enfim. Aqui a gente estava sem água, cara, até hoje de manhã. São Paulo, eu fiz as primeiras 2h30 sem nenhum convidado, porque os convidados não tinham luz, né? O que eu posso fazer, né? Que loucura. Tivemos que tocar a coisa do jeito que estava. É isso, Kiko. Viário, eu vou ter que sair rapidinho, já volto. 5 minutinhos, tá? Vai lá, tranquilo. Eu preciso de pomada e o Kiko é que vai sair para passar hipoglós. Vamos lá. 9h11 deste 11 de dezembro. Gente, eu quero aqui fazer o registro da fala do Glauber, quando ele diz, inclusive, que ele não iria pedir desculpas por ter defendido a mãe dele, né? Não ia, e eu quero fazer esse registro. Para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono. Minha mãe, uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Aquele pobre diabo que por 7 vezes me atacou em espaços públicos e na 5ª vez falou o que falou da minha mãe, não sabia o que estava dizendo. Não sabia. Ele não está mais na minha cabeça. E eu nem carrego mais mágoa em relação àquele pobre diabo. Não carrego. Agora, fale de minha mãe, fale de meu filho, ameace minha família para ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. Alguns das senhoras e dos senhores podem achar que a minha ação foi destemperada. Olha, ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim nos espaços públicos e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso, senhores e senhoras, pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois. Não, eu não posso pedir desculpas. Essa fala do deputado Glauber Braga ontem, quando ele teve o direito aos 25 minutos para se defender, e é importante dizer, lembrar sempre também, né, é o Congresso esvaziado, né, a Câmara dos Deputados esvaziada. A grande maioria de todos os votos que vocês viram ao longo da noite, nos painéis, etc, etc, a grande maioria dos votos foram feitos pelo aplicativo da Câmara. Foi uma votação semipresencial. A suprema maioria dos deputados não estava presente. Numa
votação dessa grandeza, uma votação que coloca em discussão, que coloca em risco a manutenção ou não manutenção de um voto popular, de um voto aprovado, um voto escolhido, eleito por cidadãos brasileiros. E eles estavam fazendo isso de forma semipresencial. Então, a gente acompanhou um festival de horrores ontem e ainda uma situação de intensa e profunda falta de compromisso e de responsabilidade com aquilo que é o que leva eles à condição de deputados, que é o voto popular. Então a gente acompanhou ontem esse tipo de situação e acompanhamos também a quebra de todo e qualquer tipo de decoro mantido apenas e tão somente pela frouxidão e pela covardia do presidente da casa. Como esse tipo de coisa que tivemos que acompanhar ontem da parte do deputado Paulo Bilinski. Estão lá movimentando aqueles militantes para vir aqui te ofender, te xingar, criar um problema com você. É isso que eles querem.